a paz, a graça. E como diz o nosso querido apóstolo João, graça, paz e misericórdia. É tudo que nós precisamos, seja nas nossas vidas, na vida dos nossos amados. Hoje o nosso estudo se inicia na segunda carta de João. Agora nós nos deparamos com uma segunda carta de João e uma terceira carta de João com apenas um capítulo. Na segunda carta e na terceira carta, um capítulo apenas. A definição do autor, ela não é clara. Nós entendemos o envolvimento do apóstolo João pelo seu estilo, pelo conteúdo, tanto na primeira, segunda, terceira carta de João, nós entendemos esse envolvimento e damos a João autoria por essas cartas. Sendo que na segunda e na terceira carta é apresentado como presbítero. Seja João, seja um discípulo próximo de João, um presbítero, o que interessa para nós é a presença, do estilo de João e a presença, é claro, do Espírito Santo de Deus. Também, nós acreditamos que essa carta ela é escrita para a igreja, não está definido uma igreja em específico, por isso nós entendemos a necessidade de toda a igreja, tanto da época quanto nossa, de receber esses alertas, esses ensinamentos do apóstolo. Ele começa numa saudação, onde ele diz assim: do presbítero, para a querida senhora e os seus filhos, a quem amo de verdade. Há muita conversa a respeito desse destino da carta, à senhora e aos seus filhos. Alguns acreditam mesmo que se tratava ali de uma senhora, de uma viúva com os seus filhos que se converteram, que abriram a sua casa e a partir dali surgiu a igreja. Nasceu uma igreja. Mas eu, creio que se trata aqui da igreja em um determinado local, porque depois nós vamos ver no encerramento ele dizendo que a senhora de outra região também saúda a senhora dessa região. Vamos entendendo porque a importância do conteúdo que nos aguarda. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. O apóstolo, o presbítero, ele está dizendo que todos, não era somente ele que amava esse destinatário ou essa igreja, mas todos que amam a verdade. E a verdade é Cristo. Jesus Cristo é o caminho, também é a verdade, é a vida. Então nós vemos aqui todos os que amam a verdade, todos os que amam a Jesus Cristo. Nós os saudamos e nós os amamos. Nós os amamos por causa da verdade que continua em nós e estará conosco para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade.
Então, graça, paz e misericórdia é a saudação do autor, né, presbítero, à Igreja do Senhor. Veja bem, é tudo que nós precisamos. Graça, o favor de Deus, também o poder de Deus sobre as nossas vidas, para sermos uma pessoa melhor, para fazermos a obra de Deus. Graça, paz que excede todo o entendimento, e misericórdia que nós necessitamos. Eu falo sempre com Deus nas minhas orações que as misericórdias do Senhor, que se renovam tanto toda manhã, ali disponível para nós, eu sinto assim como se eu pudesse nadar nela, como se fosse um mar e eu pudesse nadar nas misericórdias do Senhor, que estão disponíveis para nós, novas a cada manhã. E ele fala assim: eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. E agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o que temos tido desde o começo. Esse amor quer dizer isso: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Veja bem, o apóstolo João, o presbítero, ele está dizendo que ficou muito feliz ao saber que aquela igreja, aqueles irmãos estavam vivendo com a verdade, como o Pai mandou viver. É muita alegria, é muita satisfação para um líder ver o resultado do seu trabalho, ver que aqueles que estão recebendo o alimento da palavra, a palavra viva que é Jesus Cristo, estão dando fruto. Ai, é prazeroso demais, é maravilhoso saber que estão sendo não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É muito importante que nós busquemos em Deus, no Espírito Santo de Deus, um amor pelo aprendizado da palavra, um amor por conhecer mais a Deus. Sabe, eu amo aprender. Eu amo. Tem hora que eu ouço, leio algo assim, meio que revelador, e aquilo me enche a minha vida. E eu também amo ensinar, né? Chamado de Deus, a gente ama mesmo. E ele está falando quão prazeroso é para ele receber notícias de que aquela igreja está vivendo conforme os ensinamentos e vivendo a verdade. Estão com Cristo e ali no meio, dentro, ele está dizendo que ele se alegra. E ele está dizendo que o amor com que aquela igreja estava amando uns aos outros, e isso era conhecido, porque é conhecido, tanto o bem quanto o mal. Corre! Glória a Deus por isso, né? Tanto o bem quanto o mal é conhecido, nada fica escondido, e o bem é elogiado.
como nós vamos conhecer aqui a respeito de alguns líderes, uns sendo rejeitados, sendo exortados e outros sendo elogiados. E eu pergunto a você, o que falam de você? Não é? É repreensão ou é elogio? De um líder diz respeito à obediência à palavra de Deus. Nada é para agradar um líder, mas agrada ao líder saber que a palavra está sendo vivida. E ele diz assim, olha que legal. Esse amor quer dizer viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Isso é estilo de vida. Eu gosto muito de usar essa expressão nas minhas pregações, nos estudos, no seminário, na célula, sobre estilo de vida. Por quê? Não é algo que eu sou dentro da igreja, não é algo que eu sou em determinado lugar, com determinada pessoa, em um determinado tempo. É algo adotado na minha vida como estilo de vida. Qual o estilo de vida? Viver uma vida de obediência. A quê? A quem? Aos mandamentos de Deus, e que por sinal nós já estudamos na primeira carta de João que não são difíceis, não são pesados. São difíceis ou pesados para aquele que não quer crucificar a sua carne. Aí sim é pesado. Para aquele que não quer abrir mão do seu eu. Ah, sim, aí é pesado. Mas o Espírito Santo diz na primeira carta de João que os mandamentos do Senhor Deus não são difíceis. Vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Quando nós lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ali uma expressão de amor, sem ego, sem interesse, completamente amor. Aí nós entendemos o que é o verdadeiro amor. Vamos ficar com essa meditação no nosso coração a respeito da graça, da paz e da misericórdia de Deus, a respeito de ser elogiado. Isso é bênção demais. Elogiado, né? E sobre manter-se em amor uns aos outros.